Bem-vindos ao canal Inimitando-se. Hoje vamos falar de mais um filme da maior franquia de dinossauros de todos os tempos, que tenta trazer um novo recomeço para a série. Mas será que conseguiu? Isso vamos descobrir daqui a pouco, porque antes, deixa eu pedir o like de vocês para poder dar uma força aqui pro canal. E caso você não seja inscrito, já se inscreve aqui no nosso canal, pessoal. Não se esqueça também de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo daqui do canal. E agora vamos falar do filme Jurassic Park Recomeço. Atenção, esse vídeo pode conter spoilers, então caso não tenha assistido o filme, sugiro que feche o vídeo e assista o filme, e depois volte e deixe suas impressões nos comentários. O filme teve sua estreia dia 3 de julho de 2025 nos cinemas brasileiros e tem a direção de Gareth Edwards e sua produção ficou a cargo da Universal Studios. No elenco temos como estrela a Scarlett Johansson, também temos Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Philippine Velge, Luna Braze e Hubert Friend, entre outros. Agora vou fazer um resumo do enredo do filme. Então, se você ainda não assistiu, acho melhor você fechar o vídeo, assistir ao filme e depois retornar e deixar suas impressões no campo de comentários. O filme começa mostrando um laboratório secreto, a qual cientistas estão fazendo experimentos com mutação genética, combinando um DNA de um dinossauro com o outro. E, em um momento, um dos cientistas está indo para uma área restrita, comendo um chocolatinho de boa, até que a embalagem simplesmente vai e entra num vácuo, a qual é de uma porta elétrica. E nisso começa a soar um alarme, e as portas começam a se fechar, e todo mundo sai correndo de forma desesperada. Mas esse cientista que estava comendo de boa acaba ficando preso nessa espécie de cela, e aparece o tão famoso T-Rex, que acaba com a raça do pobre cientista. Depois desse incidente, o filme faz um corte mostrando uma cidade, a qual um homem totalmente engravatado está dirigindo o seu carro pelas ruas. Só que está um engarrafamento gigantesco, e o motivo é um dinossauro pescoçudo que está muito doente e está caminhando pelas ruas. E as autoridades estão fazendo uma espécie de cerco para poder garantir a segurança tanto dos motoristas como também do dinossauro. E nisso, o homem sai do carro para poder observar ali um engarrafamento e também o dinossauro. E ao voltar para o seu carro, se depara com a personagem da Scarlett Johansson, que se chama Zora, e é uma espécie de mercenária. O homem engravatado se chama Martin Krebs e é o dono de uma importante empresa farmacêutica. Ele explica para Zora que ele precisa de 3 amostras de sangue de dinossauros vivos para poder fazer uma pesquisa sobre um remédio importantíssimo para a humanidade. Zora aceita o trabalho, e nisso eles vão em busca de ajuda especializada e vão até um museu atrás do Dr. Henry para identificar as espécies que eles precisavam pegar o sangue, tendo um mosasauro, uma espécie de pterossauro gigante e um titanossauro, que é um pescoçudo com uma cauda fina e também de tamanho gigantesco. Então Krebs, Zora e Henry partem de avião para o Suriname a buscar os demais integrantes da missão. E destaco Duncan, que é o capitão do barco, e faz uma jogada de não aceitar de começo a missão, para que Krebs dobre o valor a ser pago. Eles viajam então de barco em busca do primeiro dinossauro, que é o mosasauro, e para coletar o sangue, eles têm um interessante dispositivo, que é um dardo com um recipiente, que ao acertar o alvo, esse recipiente enche de sangue e depois se ejeta e cai de paraquedas.
Enquanto isso, uma família está viajando de barco, quando são surpreendidos por espinossauros, que acabam virando o barco. E para completar, o mosasauro ainda está pela área. Então, em desespero, eles chamam por socorro pelo rádio. E quem acaba recebendo o chamado é o capitão Duncan. Se inicia um atrito entre os integrantes do barco, já que Duncan e Zora querem resgatar a família, e Krebs e outro integrante querem seguir com a missão e rastrear o mosasauro. Mas no fim, eles mudam a rota e resgatam a família, que explicam o que provavelmente os atacou. E nem precisou eles irem atrás do mosasauro, já que foi o dinossauro que os encontrou primeiro. E assim tem início a uma perseguição frenética, mas com um final feliz, já que eles conseguem a amostra de sangue. Mas quando tudo parece tranquilo, os espinossauros reaparecem. Esses espinossauros são muito diferentes do que apareceu no Jurassic Park 3, já que esses são quadrúpedes e têm um design bem mais voltado ao que a ciência diz de como eram esses dinossauros. Eles atacam o barco, causando o terror, e mesmo um deles levando tiros de dados tranquilizantes, eles não recuam, lanchando o integrante responsável pela segurança da equipe. No ataque, a filha mais velha da família, chamada Teresa, tenta chamar ajuda pelo rádio, mas é detida por Krebs, que a impede. Os dois se empurram, mas a garota acaba ficando pendurada para fora do barco. E mesmo com os pedidos dela de ajuda para Krebs, ele não ajuda e a deixa cair no mar, para desespero da família. Seu namorado então pula na água para resgatá-la, assim como seu pai e sua irmã mais nova, chamada Isabela. Duncan decide jogar o barco contra as pedras de uma ilha para se livrar dos espinossauros, mas quando eles pensavam que estavam livres deles, um dos largatões acaba lanchando uma das integrantes da equipe, que estava distraída levando a carga que estava no barco. Krebs revela que a ilha a qual estavam era uma espécie de depósito para as mutações que não deram certo. Apesar das percas, eles seguem com a missão e prosseguem pela mata adentro. E em um momento, eles estão passando por dentro de uma espécie de rio, e quase um ser que parece uma cobra pega Krebs. Enquanto isso, a família conseguiu sobreviver e decide seguir o caminho de canos de gás para tentarem achar alguma extração pelas redondezas. Na sua jornada, Isabela acha um dinossauro bem pequeno, que parece um pet. Ela então o leva. Enquanto isso, Krebs acha uma pistola em um cara que só sobrou os ossos. Já Zora e a equipe acabam encontrando um bando de titanossauros, e dois deles estão ali namorando de boa, e ele aproveita para coletar a amostra de sangue sem problemas. Só falta a amostra de sangue daquela espécie de pterossauro, e não vai ser nada fácil, já que o Dr. Henry fala que eles precisam pegar a amostra de um ovo. Então eles vão ter que ir até o ninho da espécie para poder pegar. Já o namorado de Teresa, que é uma figuraça, foi só se aliviar na mata e quase virou lanche de raptor. Mas esse pterossauro acaba o salvando. Em um determinado momento, eles acabam caindo numa ribanceira e caem numa área próxima a de um rio. E do outro lado, eles veem um container e dentro dele tem um bote. E assim Teresa tem a ideia de ir até lá e pegar o bote. Mas só tem um problema nessa história toda, pois do lado um T-Rex está tirando um sono depois de almoçar. Teresa chega até o container, mas vê que o bote está furado. Mas existe um bote inflável e ela pega e se dirige para o rio.
enquanto a família olha apreensivamente. Tudo está indo bem, até que quando ela joga o bote no rio, o lagartão desperta e começa a persegui-la. A família entra no bote, mas o T-Rex acaba virando o bote e começa a morder tudo em busca deles. Mas eles conseguem se abrigar por trás de umas pedras e se livram do T-Rex. Enquanto isso, Zora e o Dr. Henry chegam ao ninho e conseguem extrair o sangue do ovo. Mas a mamãe pterossauro aparece e não fica nada contente ao ver aquela cena e começa a atacá-los. Mas um dos integrantes da equipe distrai o dinossauro, enquanto Henry e Zora tentam escapar com a amostra. Mas eles acabam sendo jogados e a amostra fica pendurada no penhasco. Henry está pendurado em uma corda, a qual Zora está segurando para não deixá-lo cair. E ao tentar alcançar a amostra, a corda se rompe e ele fica pendurado em uma pedra que se quebra, o fazendo cair. Já um integrante que os ajudou é perseguido pelo dinossauro. Ele tenta até subir e pede ajuda para Krebs e Duncan puxarem ele para cima. Mas já era tarde demais, pois ele já havia virado merenda de pterossauro. Por sorte, quando o Dr. Henry caiu, acabou batendo nos galhos das árvores que amorteceram a sua queda. E no final, eles conseguem a última amostra. Agora está na hora de fugir do local. E eles vão até uma instalação onde se encontra um heliporto, a qual poderiam esperar uma equipe de resgate que Zora já havia contactado caso eles não dessem notícias por muito tempo. A família também aparece e Teresa, revoltada, vai confrontar Krebs por ter deixado ela cair do barco. Mas ele tinha uma arma e aponta para todos, negando o que a garota o acusa. Mas logo, uns dinossauros voadores com cabeça de lagarto aparecem e começam a persegui-los. Uns vão para dentro de uma lojinha se refugiar, enquanto Zora e Krebs ficam embaixo de um carro. Henry e Duncan acabam indo para o laboratório lá do começo do filme e veem os experimentos que eram feitos por lá. Além disso, eles veem um barco que pode ser usado na fuga. Já a família acha um duto de ventilação e se abrigam por lá. Mas esses dinossauros voadores são espertos, pois, além de entrar na loja, ele também entra no duto de ventilação. Krebs acaba pegando o carro e deixando Zora para trás. Enquanto isso, o Dr. Henry vê o helicóptero de resgate chegando, mas eles não o veem. Mas aí ele utiliza um sinalizador e faz o helicóptero retornar. Mas nesse exato momento, aparece novamente T-Rex e acaba derrubando o helicóptero de resgate, eliminando a equipe. Agora, o plano B é ir até o barco nas docas e fugir, mas T-Rex está na cola deles. Eles utilizam os dutos de ventilação para chegar até o local, mas se deparam com uma porta de grade que está fechada, e para abri-la é preciso acionar uma alavanca. E assim, a pequena Isabela vai até o painel para poder abrir a porta. Mas T-Rex aparece e o clima fica tenso. A pequena consegue abrir a porta, mas o grandalhão já está escolhendo quem vai lanchar primeiro. Aí aparece Krebs com aquele carro barulhento e acaba sendo lanchado pelo T-Rex. Duncan percebe que o monstrão é atraído por luz e assim ele se faz de isca para que os demais possam fugir no barco. Ele atrai o monstrão para longe e aparentemente foi lanchado pelo T-Rex. A tristeza de Zora. O monstrão reaparece, mas parece que ele não sabe nadar direito e desiste de ir atrás do barco. E para a felicidade de todos, Duncan ainda está vivo e assim eles fogem levando as amostras, que segundo Zora não será entregue para a empresa que os contratou, e sim para a utilização do bem da humanidade. E dessa forma acaba o filme.
O enredo é uma mistura de Jurassic Park 2 e 3, já que é uma equipe de mercenários ou militares que vão até uma área onde era um centro de pesquisas abandonado, lembrando Jurassic Park 2. E tem civis que correm risco com uma criança nesse ambiente tentando sobreviver, como é em Jurassic Park 3. E eu gostei dessa questão de envolver uma família no ambiente hostil, já que, como não são preparados para aquela situação, se tem momentos mais tensos e agoniantes, e você acaba torcendo para que todos saiam vivos. O filme tem um bom toque de humor, principalmente envolvendo o namorado de Teresa, que é uma espécie de maluco beleza, e sempre tem umas tiradas engraçadas. Já Isabela é um momento fofura, com aquele dinossauro que parece um pet, também gerando momentos engraçados. As atuações são medianas. O destaque é mesmo para Zora, que tem momentos de ação bons e também momentos de drama. Outros destaques é para Duncan e o Dr. Henry, que também tem seus momentos de brilhantismo na trama. Mas nem tudo são flores no filme, já que tem muita coisa que não gostei. Para começar, o suposto vilão, Krebs, é bem meia boca, e você não vê nenhum momento de vilania dele mesmo. Mesmo no final, quando você pensa que vai ser o momento dele ser ruim, ele acaba não sendo. Até aquele gordinho do primeiro Jurassic World era mais vilão do que ele. O T-Rex, para mim, é a grande decepção do filme, pois parecia que seria um dinossauro mutante tão aterrador quanto a Indominus, mas ele só aparece no começo do filme e no final, sem grande destaque. Sem falar que o seu design parece uma roupa de alien da Shopee, sendo um grande desperdício, fazendo até o Gigantossauro do filme anterior ser um bom dinossauro vilão, e desperdiçando uma ótima oportunidade de termos um dinossauro novo marcante na franquia. Uma coisa que senti falta foi dos raptores, que nos filmes anteriores tinham um grande destaque. Nesse filme, somente um deles faz uma participação especial. E eu até entendo que a intenção do filme era trazer novos dinossauros, que eram inéditos na franquia. E até tentam substituir os raptores com umas aves com cabeça de largato, mas não tem o mesmo carisma e nem os momentos de tensão que os raptores trazem. A trilha sonora é a mesma de toda a franquia, então dispensa comentários. Já o CGI é até que bom, apesar de vários momentos ser nítido, principalmente em tomadas mais perto dos dinossauros. Jurassic World Recomeço não é um filme ruim, mas também não é o melhor filme da franquia. Até posso dizer que ele é até mais fraco que o Jurassic World Dominion, mas mesmo assim tem momentos divertidos e tensos. Mas o que realmente decepciona é o T-Rex, que é pouco aproveitado, sendo um dinossauro que não é memorável na franquia, como é, por exemplo, a Indominus. Inclusive, o final do filme é sem graça. Então é isso, pessoal. Mais um falando sobre filmes encerrado. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like aqui para poder dar uma força aqui pro canal. Caso você não seja inscrito, já se inscrevam aqui no nosso canal, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que puder dar essa força aqui pro canal, deixando o like, se inscrevendo aqui no canal e também não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade aqui do canal. Muito obrigado por tudo e a gente se vê aí no próximo vídeo. Então, pessoal, até uma próxima!